Olá, você está assistindo o programa Fala Vereador e já sabe que aqui na Câmara nós temos um compromisso com você, que é a cada edição trazer um vereador da Câmara de Tatuí para uma conversa sobre as atividades do mandato. É mais uma forma de aproximar a população e o legislativo tatuiano. E hoje o nosso convidado é o vereador Renan Cortes, nosso presidente. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado. E você continue aí, não saia daí que o programa Fala Vereador já começou. Estamos de volta com o programa Fala Vereador. Você já sabe que hoje o nosso convidado é o nosso presidente, vereador Renan Cortes. Presidente, mais uma vez, seja bem-vindo. O senhor já participou de um programa especial de estreia com a gente, juntamente com o ex-presidente, doutor Eugênio, e hoje a gente vai falar sobre as atividades do mandato do senhor, tanto como vereador quanto à frente da presidência da Câmara. Então, obrigado aí por conciliar, a agenda e poder estar presente com a gente nessa tarde. Como a gente tem feito com os demais vereadores, fazer um rápido currículo do senhor e depois a gente segue, propriamente dito, aí sobre projetos de lei, projetos de resolução que o senhor participou nesse período. Então, o senhor foi eleito, primeira vez, em 2020 pelo MDB, com 739 votos. No mandato anterior foi primeiro secretário da mesa da Câmara, no período 2023-24. Atualmente está no seu segundo mandato como vereador, foi reeleito em 2024 pelo MDB, com 1.740 votos, e atualmente é o presidente da Câmara, como já falei no início, no biênio 2025-2026. E rapidamente, sobre as proposituras, sobre o trabalho do senhor nesses últimos 2 anos, 2025 e esse primeiro semestre, um fechamento. 2025, 94 requerimentos, 45 projetos de lei, 18 já se transformaram em leis municipais, 8 projetos de resolução, 65 indicações, 139 moções e 6 projetos de decreto, isso no ano passado. E em 2026, até agora, 43 requerimentos, 15 projetos de lei, dos quais 7 já se tornaram leis, 10 projetos de resolução, 18 indicações, 37 moções, 7 projetos de decreto legislativo. Aí aquela impressão que algumas pessoas têm, vereador só trabalha de segunda-feira. Não teria como, presidente? Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Hugo. Na verdade, ainda tem muito disso ainda, a população enxergar dessa maneira, mas eu acredito que hoje já seja uma minoria, Nós temos, é claro, esses afazeres que você mencionou aí, as proposituras, as propostas, os requerimentos, os questionamentos à prefeitura, ao executivo. E no meu caso, que estou na presidência, nesse biênio, como você mencionou, nós temos também aqui as ações administrativas da casa, regimentais, e toda a questão também de se preparar bem para a sessão na segunda-feira. E como que o senhor tem sido recebido pela cidade nesse período, ainda que já tenha experiência de um mandato anterior, mas, queira ou não queira, muda, num segundo mandato, acaba tendo alterações, no dia a dia? Eu tenho, graças a Deus, sido muito bem recebido, Tenho atendido também muitas pessoas aqui na casa, mas, graças a Deus, sim, o pessoal tem me acolhido, tem trazido bastante demandas, inclusive projetos de lei, para que eu possa interceder e protocolar aqui na casa, trazendo a voz mesmo da população para o nosso plenário. Então, estou muito feliz também com essa receptividade da população. Porque aí, além do papel de vereador, ainda tem a questão adicional de estar aí como presidente da Câmara. Então, tem mais atribuições ainda, Sim. A gente vai passar agora, presidente, falar propriamente dito de projetos, de autoria do senhor, tanto projetos de resolução, projetos de lei. E um primeiro projeto importante que o senhor participou, o senhor propôs esse projeto e aí teve a adesão de todos os demais 16 vereadores, que diz respeito à questão de transparência aqui na Câmara Municipal. Então, é a Resolução 3 de 2025, que, entre os pontos abordados nessa resolução, fala sobre as contas da Câmara, que se compõe ali basicamente de balanços mensais e anuais, e o que o presidente Renan propôs, com o aval e assinatura dos demais vereadores, é justamente a apresentação de uma audiência pública específica para as contas do Legislativo. Fala da importância, presidente, como que nasceu essa iniciativa, até que já está em prática desde o ano passado.
É um projeto muito importante, né, Hugo, que, como você mencionou, foi aí avaliado por toda a casa, né, foi aprovado por unanimidade. Essa matéria, né, essa propositura, ela vem trazer transparência e a participação da população em modo geral. Nós aqui, enquanto vereadores, nós questionamos e fiscalizamos o poder público, o executivo, as ações do cotidiano que são exercidas pelo poder público na nossa cidade. Mas nós também temos, aqui no Poder Legislativo, um orçamento a ser executado, a ser exercitado, né, durante todo o ano. E eu me senti, Hugo, no dever, né, e os vereadores compactuaram com isso, de levar na transparência os números e os gastos também da Câmara Municipal, assim como nós cobramos o Executivo de toda a transparência, nós levarmos também a nossa transparência, porque o dinheiro, né, o fundo, o recurso, o 1/10 da Câmara Municipal, ele também é fruto do dinheiro público, também é fruto do dinheiro da população, dos impostos da população. Então, nós temos que, a todo momento, trazer clareza e a participação da população em todo o recurso que é utilizado dentro do Poder Legislativo também. Então, esse foi o grande intuito, foi um divisor de águas, né? Nós temos agora, devido a essa lei aprovada por todos os vereadores, todo semestre aqui na Câmara Municipal, uma audiência pública onde é aberta para qualquer munícipe da nossa cidade, qualquer agente público, político, ou então qualquer entidade, fazer os questionamentos de como está sendo aplicado os recursos da Câmara Municipal e também se está sendo obedecido os critérios exigidos por lei. Bom, nós estamos conversando hoje com o presidente da Câmara, que é o vereador Renan Cortes. Falamos agora há pouco sobre a Resolução 3 de 2025, que diz respeito aí sobre a transparência da Câmara, sobre audiências públicas específicas para tratar sobre as contas da Câmara. Para você depois acompanhar aí com mais detalhes, está disponível no nosso site, que é o câmaratatuí.sp.gov.br, resolução número 3 de 2025. O próximo projeto, presidente, que a gente vai conversar agora, é um projeto que nasceu na escola Cena em Ação, no projeto Cena em Ação. Os alunos vieram até a Câmara numa visita e apresentaram essa proposta para o senhor, que se tornou já uma lei municipal, que é a lei número 6.198 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da plantação e manutenção de árvores nas escolas públicas municipais. Uma iniciativa importante nascida na escola, né, presidente? Eu fiquei muito feliz, Hugo, né, de ser escolhido, né, para participar desse projeto junto com eles. É de muita e total importância que essa faixa etária participe das políticas públicas, que tenham um mínimo entendimento, Hugo, de como funciona, vamos dizer assim, o nascimento de uma lei no município, né? Como ela nasce, qual o trâmite que deve ser percorrido e depois como é cobrado, né, essa lei, como é cobrada a execução dessa lei, né? Então eu fiquei muito feliz e muito feliz, mais feliz ainda, pelos detalhes da lei. Os alunos do 5º ano, né, do Cena em Ação, junto aos professores, foram muito criteriosos. Então, se apegaram aos detalhes, escolheram um tema sensacional de proteção ao meio ambiente, de arborização, colocaram alguns artigos totalmente necessários, que também nos surpreendeu a qualidade do projeto de lei, que trazia a obrigatoriedade dos órgãos competentes acompanhar as necessidades de cada local. Então foi fantástico, fiquei muito feliz de ser um intercessor, né? Fui eu que protocolei, fui eu que propus aqui na Câmara Municipal, mas o projeto não é meu. Realmente é do 5º ano do projeto Cena em Ação. Inclusive, nós fomos recentemente surpreendidos, né, pela própria TV Tem, tomou uma repercussão fora do âmbito municipal, fora da nossa cidade de Tatuí, pela relevância da participação dos alunos da rede de ensino do município e também pelo tema da propositura. Aqui eu até trouxe alguns tópicos do projeto, como o senhor comentou, né? O objetivo principal desse programa, que é justamente promover a educação ambiental,
arborização e bem-estar da comunidade escolar. Depois tem esse ponto que o senhor bem destacou, que é seguindo sempre a orientação da Secretaria, né, do Meio Ambiente, e que o plantio deverá ser realizado também, em preferência, com a participação dos alunos, né, justamente para incentivar mesmo esse olhar desde a infância ali sobre a questão ambiental. E que as espécies plantadas devem ser nativas da região. Então, como o senhor falou, é um projeto que nasceu ali na escola, mas já tem uma série de características ali que vão além da escola, né, presidente? É muito perceptível que eles trabalharam duro para fazer o projeto de lei. Exato. Eles levaram a sério, entenderam de fato que seria e é hoje uma lei a ser cumprida, né, que é um objeto oficial, né, uma propositura oficial que terá que ser cumprida e que, se não tiver o cumprimento, terá que ser punida. Né? Exatamente. E que daí quem vai plantar as árvores, não só os alunos do projeto Sena em Ação, como toda a rede municipal, seguindo a partir dessa lei, né, a Lei 6.198. Bom, nós estamos conversando hoje com o presidente da Câmara, o vereador Renan Cortes, e falamos há pouco sobre a lei, também de autoria do vereador, a partir de um projeto apresentado pelos alunos da Escola Sena em Ação, que é a Lei 6.198 de 2025, que igualmente você consegue acompanhar com mais detalhes no nosso site, que é o câmaratatuí.sp.gov.br. Presidente, mais um projeto aí importante, né, de autoria do senhor, que é a declaração de utilidade pública da Associação Semear Tatuí, que hoje já é a lei municipal também, 6.050 de 2025. A importância da associação no município e de ser aí declarada de utilidade pública. Puxa vida, vocês escolheram aí grandes temas, né? Parabéns pelas escolhas. A Associação Semear, foi concedido essa nomenclatura, né? Vamos dizer assim, foi instituído por muito mérito. E não só pelo mérito, por entrar na história do nosso município, por ser mesmo instituída patrimônio, mas também porque é um documento, uma nomeação, digamos assim, que explora outros benefícios, né? Então nós temos muitos fomentos, muitas projeções para a Associação Semear de Tatuí, que necessita também e agrega na projeção da própria associação. E nós também, na verdade, o grande intuito é transmitir a gratidão do município, do legislativo, minha gratidão a toda a diretoria, a presidência, aos músicos da Orquestra Municipal de Tatuí, que é gerida hoje pela Associação Semear, né? A primeira orquestra da capital da música que leva, de fato, o nome do município de Tatuí, hoje Estância Turística de Tatuí. Exato. Eu até trouxe também alguns tópicos desse projeto do senhor, que se transformou também numa lei municipal, como eu falei, a Lei 6.050 de 2025, justamente com destaque para a associação, que desde a fundação dela, em 2011, ela tem se dedicado ao incentivo e fomento do ensino de música, né, a formação de novos talentos e difusão da música. E a iniciativa principal é justamente a Orquestra Sinfônica de Tatuí, que nasceu ali em 2021. E um outro detalhe também no projeto que o senhor apresentou na época, que hoje é essa lei municipal, é que a associação, por meio do projeto Orquestra Sinfônica de Tatuí, vem cumprindo todo o seu objetivo socioeducativo, cultural, desenvolvimento social, além, é claro, do maior bem cultural da cidade, que é justamente a música, como o senhor acabou de comentar. A orquestra se tornou a grande joia do nosso município nos últimos anos, né? Era uma coisa que foi desacreditado que poderia acontecer devido a várias tentativas no decorrer, acredito que posso falar até das últimas 2 décadas, né? Foi muito perseguido isso, foi tentado por inúmeras vezes, e infelizmente acabou que não aconteceu, não ocorreu, não saiu do papel. E graças ao bom Deus, com as pessoas que formam a Associação Semear, a gestão atual do nosso município, a Secretaria de Cultura e principalmente, Hugo, os músicos da nossa cidade, os artistas da nossa cidade. Eles acreditaram muito, eles queriam que isso acontecesse. Eles pegaram o pertencimento
da capital da música, de ter mesmo, de sair do papel aquilo que deixava um vazio para o nosso município. Nós éramos, então, capital da música, mas com atribuições musicais 100% voltadas ao conservatório. Claro, o conservatório é nosso, nós temos pertencimento dele também, é uma joia da nossa cidade, é incalculável o quanto é importante. Mas enquanto município de Tatuí, pelo conservatório ser um equipamento do Estado, nós não poderíamos abrir mão e transferir a responsabilidade musical e cultural somente para o conservatório. Então, foi muito mérito dos músicos, do maestro Eduardo, de todos aqueles que compõem a orquestra, que se dedicaram, se doaram e fizeram por amor, prioritariamente e unicamente por amor à música. Muito bom. Nós estamos conversando hoje com o presidente da Câmara, o vereador Renan Cortes. Falamos há pouco sobre também a lei municipal, que nasceu de um projeto proposto pelo presidente, que é a Lei 6.050 de 2025, que declara de utilidade pública a Associação Semear Tatuí. E mais um projeto, presidente, do qual o senhor participou, esse foi em parceria com a vereadora Gabriela Xavier, também já é uma lei municipal hoje, que é a Lei 6.173 de 2025, que dispõe sobre a proibição da contratação ou nomeação de condenados por crimes de maus tratos animais. Como que nasceu essa iniciativa, presidente? Também importante, né? Eu tenho um ótimo diálogo, trabalho em muitas frentes, junto ao vereador Gabriela Xavier, que é protetora animal, né? Aprendi e aprendo todo dia com ela sobre a causa, sobre a necessidade dos animais. Tento colaborar com a minha visão de saúde pública, porque necessita essa união, porque a causa animal ela tem a sua participação e afeta demais a saúde pública como um todo, e também a vulnerabilidade social e econômica. Nós sabemos que temos, né, inúmeros idosos, pessoas em vulnerabilidade econômica que cuidam como deve ser cuidado dos seus animais e eles não têm recursos. Às vezes um idoso acaba tirando do seu próprio medicamento para não deixar faltar nada ali para os seus animais. Então a gente tem uma troca muito boa, desde que nós começamos a legislar juntos aqui em 2021, como você mencionou, ainda na outra legislatura. Eu venho acompanhando tudo. E teve uma crescente enorme no nosso município, as ações voltadas à causa animal, através do mandato da vereadora Gabriela Xavier. Então começaram a haver as denúncias, as punições, a cumprir determinadas leis. E infelizmente, esse índice foi crescendo, né? E analisando esse índice, né, a Gabriela traz esse projeto, a gente senta, conversa, avalia. E ficou muito claro, né, para nós que nós não podemos, né, de nenhuma maneira, abrir mão de colocar como condição para um munícipe ser um agente público, se ele não tiver a ficha ali sem esse tipo de ação, né? Nós entendemos ali em conversa que uma pessoa comete maus tratos a um animal, ela não tem ou não teria condições de atender a população tatuiana. Na verdade, o que fica claro, né, principal nesse projeto é justamente que o agente público seja um exemplo, né, presidente, para a sociedade. De fato, né? E são mecanismos, né, que o legislativo nos oferece, né? Bem que nós pudéssemos fazer a nível nacional, né? Mas não podemos. E nós sabemos, né, que tem um anseio, né, da população e percorre e busca, né, os concursos públicos. E nós acreditamos que com mais esse critério, né, nós vamos inibir cada vez mais, né, as pessoas de cometerem esses atos e punir de forma relativamente proporcional aos que cometem. Eu só anotei mais um tópico sobre esse projeto, que essa proibição ela inicia a partir da condenação, né, da pessoa, e que uma outra referência para esse projeto de vocês é justamente a Lei de Crimes Ambientais de 98, né, que acaba sendo um norte para esse projeto que vocês apresentaram na época e se tornou essa lei municipal. Exatamente, né? Nós não somos juízes, né? Nós não julgamos
esses crimes, de fato é uma lei que, se transitado, julgado e condenado, a pessoa vai perder também ali, fora as punições que ela vai ter da justiça comum, digamos assim, ou criminal, ou comum, enfim, ela vai ter também essa restrição e essa punição de não poder assumir cargo público no município de Tatuí. Isso aí. Bom, a gente está conversando hoje com o presidente da Câmara, que é o vereador Renan Cortes. Falamos há pouco sobre a Lei 6.173 de 2025, que é um projeto do vereador Renan, nosso presidente, em parceria com a vereadora Gabriela Xavier, que dispõe sobre a proibição da contratação ou nomeação de condenados por crimes de maus tratos a animais. Presidente, a gente está acabando a conversa, né? Ali na sessão a gente brinca que passa rápido, 1 minuto, 1 minuto e meio, mas aqui o senhor percebeu que passa rápido também. Só que não poderia deixar de abrir esse espaço para o senhor, primeiramente, mais uma vez agradecer, né, a sua presença, e que o senhor fique à vontade para uma mensagem direcionada tanto à população que acompanha o seu trabalho como vereador e também como presidente aqui da Câmara, né, de Tatuí, porque muitas das decisões, a maioria das decisões importantes da cidade passam aqui pela Câmara e depende muito do trabalho de vocês e do senhor, especialmente como presidente hoje da casa, né? Sim. Bom, eu agradeço mais um convite, Hugo. Mais uma vez, é uma honra estar presente aqui com você, trazer um pouco do nosso trabalho, falar um pouco sobre o nosso mandato, do nosso perfil, como nós tentamos conduzir as coisas aqui enquanto vereador no Legislativo. A mensagem que eu quero deixar à população, que quem assistiu esse bate-papo aqui, né, Hugo, pôde perceber que a maioria dos projetos que o Hugo trouxe aqui para a gente conversar, explanar alguma coisa, tem envolvimento de associação do município, escola, parceria com outros vereadores, e é assim que a gente tem tentado levar o nosso mandato, participando da população, discutindo com os colegas aqui na Câmara e intercedendo por aquilo que a população entende que é necessário para esse momento. Enquanto vereador, Hugo, eu tento sempre trabalhar com as emergências do município, né? Tem alguns projetos, né, que Deus me permitiu idealizar, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Câncer, a UBS Animal, enfim. Mas a gente está sempre à procura do próximo passo e a gente não consegue dar o próximo passo se não for ouvindo a população da nossa cidade. Então, eu gostaria que você que nos assistiu soubesse que nós estamos de portas abertas para receber os apontamentos, projetos de lei, trazer em discussão aqui na Câmara Municipal com os nossos colegas aqui e até mesmo propor novas leis, novos projetos para o nosso município que tenha relevância e traga melhoria a toda a população tatuiana. Então, quero já aproveitar aqui e deixar meu abraço, meu carinho para todos que viram esse programa e dizer que eu continuo aqui à disposição e peço a oração de todos vocês, porque o nosso dia a dia são inúmeras situações, várias demandas e, como eu sempre falo, né, tudo quem faz é Deus, nós somos apenas instrumentos. Um grande abraço a todos. Já fica um convite para o senhor retornar numa próxima rodada de entrevista, até porque esse espaço nasceu justamente no início do seu mandato à frente da Câmara, né? O espaço para dar um quadro a mais, justamente para os vereadores terem um espaço maior de fala. Então já fica um convite para um retorno também. Exatamente, Hugo. Esse quadro nasceu para que a população possa acompanhar um pouco mais a fundo o trabalho de todos os vereadores, né? Independente de ser da base ou ser da oposição. Os 17 têm um tempo, né, aberto para que consiga levar o trabalho a toda a nossa cidade. Mais uma vez, obrigado. Nós conversamos hoje com o presidente da Câmara, aqui da Estância Turística de Tatuí, vereador Renan Cortes. Só para relembrar, né, a gente falou sobre 4 projetos dos quais o presidente participou. O primeiro, a audiência pública sobre transparência das contas da Câmara. Depois falamos sobre a plantação e manutenção de árvores nas escolas, um projeto que nasceu a partir ali dos alunos do projeto Escola Cena em Ação. Falamos também da utilidade pública da Associação Semear Tatuí e, por fim, a proibição da contratação e nomeação de pessoas condenadas por maus tratos a animais. Este foi, então, o programa Fala Vereador, hoje com o nosso presidente Renan Cortes. Em nome da Câmara, eu agradeço a você
que nos acompanhou nessa edição. Convido para que acesse o nosso site, que é o câmaratatuí.sp.gov.br, que vai estar aparecendo aqui na sua tela. Acesse também nossa página no Facebook, que é o @câmaratatuí, e o nosso canal no YouTube, que igualmente é @câmaratatuí, onde está todo o acervo de vídeos produzidos aqui na Câmara Municipal. E agora aquele momento que sobe as letrinhas, né? Até mais. Tchau, tchau.